Boa noite, pessoal. Aqui estou eu de novo, né? Acho que não deu nem um mês que eu vim, né, de novo, aproveitando o feriado. E hoje eu trouxe um tema um pouco complexo e pesado, sobre o aborto. E tem se falado tanto, né, na mídia, nas redes sociais, cada um dando a sua opinião, cada um falando o que é o certo, o que é o errado, o que deve fazer, o que não deve. Então, eu vim para trazer uma visão espírita e também minha, pessoal, né, como ser humano, sobre esse tema que eu acho tão importante e tão propício para o momento que a gente está vivendo, certo? Então, respeitemos a vida. Bom, eu só trouxe duas imagens, essa é a primeira. Só para conhecimento mesmo, porque eu não sou da área médica, tá? Eu não sou ginecologista, muito menos pediatra. Mas eu achei na internet, eu achei bacana, só para a gente poder ter uma noção de quantas semanas, lá, mais ou menos, vamos pensar lá, na 16ª, lá onde está 16. Olha como que está a formação do bebezinho. O cérebro dele já está formado. Então, fiquem com essa informação para vocês verem como que já está. Olha lá, na 8ª semana, a orelhinha. Então, olha como ele já está bem formadinho. E, geralmente, o aborto, ele ocorre em torno da 12ª semana, 14ª. Então, se a gente for pensar, lá, ó, na 12ª, o cérebro, ele já está formado. Então, fica aí com essa informação. Pensando que somos espíritas e temos um conhecimento além, tá? E aqui também é outra imagem, né, só para ver como é que é o desenvolvimento do bebezinho, com 10 semanas, olha como ele já está formadinho, né? Olha que bonitinho. Tanto que a natureza é perfeita, né, gente? Bom, tem dois tipos de abortos, que é o espontâneo, que é aquele que é provocado, que não é provocado, desculpa, e não há manipulação voluntária. Então, geralmente acontece ali que os médicos falam até o terceiro mês de gestação, que é muito propício, que a mulher ela não provoca o aborto. E tem um aborto provocado, que é o que a gente vai falar hoje. Que geralmente, quando acontece, gente, o aborto, geralmente envolve questões sociais, econômicas, emocionais, violência doméstica ou sexual. Então, se a gente for pensar questões econômicas, às vezes a condição financeira, a pessoa está desempregada, está numa condição social, baixíssima renda, ou mora na rua, ou sofreu algum abuso, ou tem questões emocionais, transtornos psicológicos, mentais. Então, isso tudo são fatores de risco para desencadear o aborto, para a mulher ir lá e provocar o aborto. Então, o quanto que é muito sério esse assunto. Então, vamos olhar para esse tema agora com um olhar de cuidado e acolher as mulheres, mesmo que tenha, né, já provocado em algum momento da vida, não com olhar de julgamento, mas com olhar de acolhimento, com olhar amoroso, porque a gente vai sair daqui hoje tendo um pouco mais de conhecimento, que eu estou trazendo um pouquinho do que eu sei, do que eu estudei, e que a gente possa levar adiante o que a gente aprender aqui, tá? Para aliviar mesmo o coração das mulheres e das mães que ou já pensaram, ou que já provocaram, ou que pensam ou estão quase, né, provocando o aborto. Porque é muito sofrido, gente. Bom, eu trouxe um relato que eu achei muito legal, lá do livro O Nosso Lar. Quem nunca leu, vale a pena muito ler. E tem o filme também, Nosso Lar. E na lição 31, que fala vampiro, fala uma cena, conta uma cena lá de uma mulher, que ela foi ginecologista. Então, o Nosso Lar, gente, é um plano espiritual, uma colônia espiritual,
E ela, aqui na Terra, enquanto encarnada, essa mulher, ela tinha sido ginecologista e ela tinha assassinado 58 crianças. Quando ela chegou lá, né, no plano espiritual, que ela tentou entrar lá no nosso lar, quando ela chegou lá no portão do nosso lar, que os dirigentes lá, o pessoal que cuida da colônia, que olhou para ela, conseguiu ver 58 manchas no corpo dela. Ela em espírito, tá? 58 manchas. E aí eles foram falar que essas manchas foram por conta dos 58 abortos que ela provocou, mortes de criança, que ela matava, né? De crianças que ela provocou enquanto ela estava encarnada. Olha só. E aí ele explica que essa condição dessa mulher, eles chamam de vampiro, porque ela se colocava numa condição de coitadinha, que ela tinha feito um bem para aquelas mulheres, que aquelas mulheres elas não queriam os bebês. Então ela chegava assim, mas como assim? Eu fui prometida, me falaram que eu tinha direito a um paraíso, porque eu fiz um bem, um favor para aquelas mulheres que não queriam os filhos, e agora vocês estão me negando? E aí eles falam que essa mulher, ela exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. Então, hora nenhuma ela reconhecia o que ela tinha feito. Ela achava que ela era inocente e era um bem que ela tinha feito para essas mulheres. E é profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alegra a tranquilidade. Então, passa uma imagem e, na verdade, é outra. Então, eles falam, esse perfil, essas características, é chamada de vampiro. E é muito legal esse livro. Todo mundo, é uma linguagem bem fácil de entender, e ele vai contando as histórias do que acontece no nosso lar, como que é, né, lá do outro lado, quando a gente desencarna. Gente, é muito legal o livro, vale muito a pena a ler. E aí uma outra cena também, desse outro livro, que é a continuação, que é essa lição do fracasso. Aí eu vou ler e depois a gente conversa. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Gente, enquanto as influências de espíritos malignos estão sobre a mulher, é muito mais difícil os espíritos superiores, os benfeitores, os médicos, enfermeiros espirituais, poderem ajudar a mulher. Se está com o homem, acaba que eles conseguem, né, acessar ali, ajudar a mulher de certa forma. Mas se o desequilíbrio está na mãe, olha o quão difícil é essa proteção dos benfeitores acontecer. Então, tanto que é sério o papel da mãe e da mulher. Uma gravidez, gente, é algo que é muito sério. E até o planejamento dessa gravidez. Então, fica aí um alerta como profissional da saúde, mas eu não sou médico, mas como profissional da saúde, um alerta para os pais e para os jovens, pais que têm filhos e para os jovens que estão aqui, a importância da prevenção, de prevenir, de tomarem cuidado com o sexo, porque gravidez é uma coisa que é muito séria, e acontece, e às vezes de primeira, e a gente não espera e acha que não vai acontecer. Então, tamanha a responsabilidade que é da mulher, principalmente. E aí, nesse livro, nessa lição, conta o caso dessa mulher, que ela chama Cesarina, e ela, por excesso de leviandade, então ela ficava, era droga, álcool, ficava na noite, passava a noite em baladas, uma vida extremamente desregrada. E ela provocou os 3 abortos com esse tipo de vida que ela levava, porque ela não queria os bebês, né? Isso enquanto ela estava na Terra encarnada. Então, ela provocou os 3 abortos por conta da situação que ela vivia. E no lar dela não tinha nenhuma defesa magnética, por conta
de como ela estava se comportando nos lugares, para os lugares que ela frequentava, o tipo de pensamento que ela estava vibrando. Então, o que ela atraía para ela? Os espíritos malfeitores. Então, aqueles espíritos bons das zonas superiores, eles não conseguiam ter acesso. Aí é onde as defesas, elas não tinham no lar. Então, quanto é importante o nosso lar ele estar bem protegido. E para ele ter essa defesa, para o nosso lar estar bem protegido, a nossa família, é importante eu estar sempre mantendo os pensamentos elevados a Jesus, estar sempre orando, vigiando. Igual eu falei na palestra anterior, não é orar por orar, mas é sentir, vivenciar Jesus no coração. A oração, a prece no coração. Aí descreve, gente, olha só que interessante. Como que fica o feto, né, na barriguinha lá da mãe, quando a mãe está nessa situação. A forma física embrionária, o que eles viram? Isso quem vê são só os espíritos, tá? Nós aqui encarnados a gente não vê, são os espíritos lá que foram relatar o que eles estavam vendo. Então, manchas violáceas, revelando dilacerações, como se tivessem mesmo pequeninos monstros nadando lá na barriga da mãe, no líquido, invadindo o cordão umbilical e consumindo a maior parte do alimento do bebê. Então, aí o bebezinho, ele foi ficando enfraquecido até ele morrer, porque esses bichinhos que ficavam lá nadando sugavam todo o alimento, e aí não ia o alimento para o feto. Gente, isso a gente não vê, mas olha o tanto que é sério isso. Eu achei isso muito interessante. Então, é mais um alerta para quem quer engravidar e para quem está grávida. E aí agora vamos ver o que lá no Livro dos Espíritos fala sobre essa questão do aborto. Aí eu separei algumas questões. Então, primeira, essa questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Porque, assim, se for pensar, quem é da ciência, que é cético, que não acredita em Deus, eles acreditam que pode ter o aborto, porque para eles não tem a vida, lá nas semanas que é liberado o aborto. Só que, como nós somos espíritas e temos um conhecimento que existe vida após a morte, e que o espírito, ele se liga ao nosso corpo antes da gente nascer, a pergunta, olha só a resposta, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, ou seja, a hora que o espermatozoide encontra o óvulo da mulher, nesse momento o espírito, ele já está ligado. Então, se nesse momento a mulher provoca um aborto, o aborto provocado, tá, gente? Não o espontâneo. Se provoca um aborto, vocês concordam que o espírito ele já vai sofrer? Imagina o sofrimento desse espírito. Porque se ele está ali, é porque ele precisa de uma oportunidade para reencarnar. Então, todos nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescermos. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade da reencarnação. E se, de repente, esse espírito estava lá em cima, foi preparado para poder vir como filho daquele casal, e, de repente, isso é tirado dele, olha só o sofrimento que isso pode gerar. Então, desde o momento que tem a concepção, o espírito ele já é ligado. E lá na questão 357, pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? Então, falei um pouquinho, né? É uma existência nula e que ele terá de recomeçar. Então, é isso. Então, ele teve toda uma preparação. Porque, gente, tem toda uma preparação e o negócio é tão organizado, lá nos planos superiores, para a pessoa reencarnar, para o espírito reencarnar, que, de repente, isso não é possível. Ele tem que recomeçar. E isso é um sofrimento tanto para o espírito, que não conseguiu, quanto para os pais, para a mãe, que depois eu vou falar das sequelas psicológicas,
que tinham feito esse compromisso com esse espírito antes dos próprios pais encarnarem e antes mesmo do espírito vir. Questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então, aqui o Allan Kardec está perguntando para os espíritos. Então, será que é crime? Aí os espíritos respondem: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Gente, então, é um crime, né? Então, se a gente for pensar nas leis de Deus, a gente não tem o direito de tirar a vida, nem de um embrião, nem de um feto. Porque, como a gente viu, o espírito ele já está ligado na hora que acontece lá a concepção. Então, agora, depois de todos esses conhecimentos, né, e chegando nesse ponto, o quanto é importante a gente refletir sobre a importância que tem da nossa vida, a vida como um todo. Porque Deus deu essa bênção de vivermos para poder passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando, e até para nós que já estamos aqui com o corpo formado, o quanto é importante a vida também. Então, aqui a gente está falando do aborto, mas inclui também para o suicídio, de tirar a vida, que aqui é tirar a vida de um serzinho, e a gente, né, a pessoa que provoca, que suicida, tirando a própria vida, o quão é sério e importante preservarmos a nossa vida. A questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, olha só que interessante. Se no caso precisar de sacrificar a vida da criança para salvar a mãe, ou se salva a mãe e a criança, aliás, se sacrifica a mãe e a criança vive, o que é o correto fazer? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, é preferível salvar a vida da mãe do que do bebê que ainda não veio, em casos específicos em que realmente a saúde da mãe está em risco. Somente nessa situação é permitido, segundo as leis de Deus, sacrificar o bebezinho que ainda não existe. Certo? Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, ninguém tem o direito de tirar a própria vida, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, ninguém tem o direito de tirar a vida do filho. E aqui, Jesus deixou isso muito bem claro. Então, ele nos empresta o corpo, ele nos dá essa dádiva, essa bênção para a gente poder saber utilizar esse corpo, saber utilizar essa máquina, fazer bem uso dela para tudo aquilo, né, que eu falei, para podermos evoluir, crescer, aprender a amar, que foi algo que eu falei muito na outra vez que eu estive aqui. Gente, esse tema é um tema mais extenso, por isso que eu trouxe várias coisas escritas e que eu estou lendo, porque é muita informação que eu acho importantíssimo a gente saber. Então, às vezes, vai ficar um pouquinho cansativo mesmo. Mas eu tentei fazer da forma mais resumida, mais simples, apesar do tema ser bastante complexo e ter muita coisa.
E aí vamos pensar nas sequelas psicológicas na mulher que provoca o aborto. Primeiro, se a gente for pensar no que levou a mulher a provocar um aborto, ela não estava ali vibrando no amor, vocês concordam? Muitas das vezes é ali no desespero mesmo. É igual a pessoa que se mata. O desespero dela está tão grande que ela não vê outra saída, porque se ela visse, com certeza ela optaria por outra coisa. Então, a mulher que vai por essa escolha, entre aspas, ela está num desespero por N fatores sociais, econômicos, psicológicos, ou por alguma violência, né, sexual, doméstica. Então, toda atitude que a gente toma baseado no desespero, o que acontece? Que pode, geralmente, eu falo que quase 100% das vezes, gerar um arrependimento, gerar uma culpa, gerar perturbações mentais. Então, quando o assunto é morte, esse peso, esse arrependimento, ele fica muito mais forte, muito pior, muito mais avassalador. Então, os problemas psicológicos que a mulher pode vir são gravíssimos, levando ao desespero, culpa, remorso e loucura, suicídio. A mulher pode surtar mesmo, surta. E aí, acabou, não volta, não é mais a mesma pessoa. O tamanho que é o desespero e a perturbação mental que fica. Que aí ela fica remoendo aquilo. E no que ela fica remoendo aquilo, qual a faixa vibratória que ela fica? Na faixa dos espíritos de zonas inferiores. Concordam? E aí, se ela fica vibrando nessa zona inferior, né, dos espíritos inferiores, ela vai atrair esse tipo de espírito para ela. Então, se ela estava já no desespero, naquela loucura, no remorso, na culpa, porque os pensamentos não param, esses espíritos vão aproveitar a oportunidade, porque aí a gente atrai com os nossos pensamentos e vão cair de cima, podendo levá-la, essa mulher, a suicídio, drogas, álcool, e aí afundar cada vez mais. Que aí leva a problemas de depressão, ansiedade, igual eu já falei. E a questão da obsessão também, gente. Acontece, muitas das vezes acontece, da mulher que provocou o aborto, esse espírito, ele ficar vibrando no ódio. Porque aconteceu, porque matou ele. E, gente, o espírito, ele sente a dor. Ele sente mesmo a dor do bebezinho sendo dilacerado lá. Então, ele sente essa dor. E pode acontecer, muitas das vezes, desse espírito voltar como um obsessor da mãe. Imagina alguém falando na sua cabeça 24 horas que você não vê essa pessoa, te atormentando, te levando a fazer coisas que você não quer fazer e que você sente que não está no controle. Eu tenho certeza que algumas pessoas já passaram por isso, não do aborto, mas de escutar, essas vozes, mas de espíritos, como se fosse os seus pensamentos, fica ali, atormentando a sua cabeça o tempo inteiro, falando para você fazer coisas que não é seu de fazer. Então, o quanto é sério isso, da obsessão que pode acontecer desse espírito que não nasceu, e pode acontecer também, gente, da mãe morrer na hora do aborto. Isso acontece muito. E ela também, essa mulher, ela se torna a obsessão do espírito, do bebê, que não nasceu também, e ele vira a obsessão. Então, pode ser obsessão de encarnado para encarnado, do desencarnado para o encarnado, e do desencarnado para o desencarnado. Então, olha a bagunça que vira isso. O quanto que é pesado, o quanto que é sério. Então, toda atitude que a gente faz com amor, a gente colhe bons frutos. E por mais dolorido que seja a situação que veio a ficar grávida, por mais complicado que esteja o momento, a própria mulher, antes de fazer qualquer coisa,
Busca ajuda. Se você sabe, conhece uma mulher que está passando por algum problema, ou que já pensou, né, que está pensando no aborto, conversa com essa mãe, conversa com essa mulher. Tanta coisa, gente, a gente pode evitar apenas ali, falando para a pessoa, eu estou aqui para te escutar. Eu estou te vendo, vamos juntas? Eu te ajudo, o que você quer? O que você está precisando? Olha, eu conheço umas pessoas que podem te orientar melhor do que eu. Eu posso não saber, mas eu conheço pessoas que possam te orientar. Ou vamos buscar juntas pessoas que podem te orientar? Porque aí dá tempo do desespero acabar, buscar ajuda e começar a vibrar no amor. Porque tudo que eu faço no ódio, na raiva ou no desespero, gente, leva tudo a isso. E não só em relação ao aborto, tá? Fica uma dica aí muito importante. Isso em relação a tudo na nossa vida. Para qualquer coisa que eu for fazer. Eu tô com raiva? Espera. Dá um tempo. Respira fundo. Espera umas horas, um dia, 2, se preciso. Pede orientação para os espíritos superiores, para o seu anjo da guarda. Faz as orações e pede que o seu anjo da guarda possa te guiar, possa te dar um melhor caminho, uma melhor resposta, uma decisão mais adequada para aquilo que você está buscando, para aquele seu desespero, que te encaminhe pessoas que possam ser colocadas na sua vida para poder ajudar. Aí sim, a ajuda ela vai vir. E aí eu começo a sentir o meu coração acalmando, eu começo a sentir meu coração em paz. E aí quando eu abro o coração, igual eu falei, né, na sessão, pois é, o que eu ia falar da sessão? Da palestra passada, eu ia falar da sessão passada. Na palestra passada. Então, quando eu abro o meu coração para poder sentir Jesus, para escutar, através das minhas orações, da minha prece, o que Ele está nos falando, abrindo a Bíblia, abrindo o Evangelho, que também é uma forma de comunicação de Jesus comigo, eu consigo ter as respostas, eu consigo acalmar o meu coração. Então, a partir de hoje, vamos todo mundo se comprometer. Se a gente souber de alguém que esteja passando por essas situações, vamos acolher, vamos orientar, vamos falar uma palavra amiga, vamos encaminhar a pessoa para algum lugar, para pessoas que possam ajudá-la, se eu não sei falar nada, se às vezes eu não tenho conhecimento. Mas só de você mostrar que você está ali para ajudá-la, isso já é muito bom e isso acaba tirando a pessoa, às vezes, daquele caminho, tá? E aí, para a gente finalizar, uma frase, depois eu vou falar dessa imagem. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a aflição da alma, nem a do corpo. Gente, o quanto que o amor ele é poderoso, né? E todos nós estamos aqui com o desafio de aprendermos a amar. Não é fácil, porque a gente bota um monte de condições para amar. Se o outro não faz aquilo que eu quero, não, parece que eu já descrencei, não quero saber dessa pessoa mais, não. E aí, é um exercício diário para a gente aprender a amar. Pois quem ama de verdade não conhece a aflição da alma nem do corpo. E tudo isso aqui são aflições da alma. E todas essas aflições da alma nos levam a fazer coisas que depois a gente pode arrepender amargamente. E arrependendo tem coisas que não voltam atrás. Acabou, né? Já era. Então, por isso que é muito importante a gente fazer isso, serenar o coração, pedir uma iluminação, pedir um amparo, para que a gente consiga resolver com tranquilidade e com amor no coração. E aí, pela segunda vez, eu adoro essa imagem, adoro a música que eu vou passar. Então, todo mundo olhando para essa imagem, imaginando, sentindo que Jesus está falando com você. Então, é o momento de você colocar nas mãos de Jesus
O que você está sentindo? Angústia, desespero, amargura, tristezas, raiva, ódio, desesperança, dúvida, conflito com alguma coisa. Imagina que ele está te respondendo e te acolhendo com essa música que eu vou colocar. Quem quiser fechar o olho, fica à vontade, mas olhando para lá agora, tá? E mentalizando. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Bom, gente, então era isso que eu queria passar para vocês. É um tema novo para mim também, e eu tive que estudar. Não é um tema que é fácil, não é um tema que é simples, é muito extenso, tem muita coisa, envolve muitas questões. Mas espero que vocês tenham saído daqui com pelo menos um pouquinho do conhecimento, um pouquinho mais esclarecidos, e com esse conhecimento espírita. Tá? Então todo mundo sai com essa sementinha, que eu já vou ficar feliz. E obrigada. Boa noite.